lindos, lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Arcane, vou falar sobre o terceiro ato, o que foi esse final, o que foi essa série, né? Porque assim, eu quero mais desse universo, sério, eu tô obcecada realmente. E aí eu quero falar de todos os detalhes dos 3 episódios finais e também um apanhado geral sobre a temporada, porque o que foi feito aqui realmente deve ser visto. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nesse sábado 20 a gente teve aí o terceiro ato e o último ato de Arcane, né, que foi assim, devastador. A primeira coisa que eu já preciso dizer é que foi incrível como essa série foi construindo gradativamente o seu enredo. É uma coisa absurda do que a gente viu aqui. A história é realmente muito boa, os personagens são realmente muito bem construídos e mais ainda, da mesma forma que a gente viu essa história sendo construída de forma gradativa, as problemáticas e o tom sombrio foi pairando cada vez mais, né, na ambiência inclusive da cidade. Esse terceiro ato, pra mim, ele foi uma coisa espetacular, porque a gente realmente vê o quão abandonado estão aquelas pessoas da subferia. E o que eu mais gostei de uma forma geral também é como eles conseguiram construir a motivação de cada um desses personagens. E tá aí a importância da gente ter esses episódios individuais, né? E eu gostei de uma forma geral como eles distribuíram qual personagem que ia ser específico ou ia ser trabalhado em cada um desses atos. E pra mim foi extremamente importante a gente ver o arco da Mel, pra gente entender mais as motivações dela. Eu até vi que alguns de vocês especularam dela poder ser uma outra personagem do universo de LoL que eu não conheço, pelo menos ainda, mas aqui pra mim pareceu bem sólido que realmente a gente tá falando da Mel, que de fato ela tem as motivações dela, as motivações próprias, e é muito interessante a gente inclusive ver como cada um dos personagens perdeu de certa forma sua essência, né? A gente vê isso na Mel, como a mãe dela tentou moldar ela desde o início, mas a essência dela sempre permaneceu ali e foi extremamente importante para esse ponto que a gente chegou, mas infelizmente alguns personagens perdem a sua essência, como é o caso do Chase. Gente, que ódio desse personagem, ele é muito manipulável, sabe? A gente já tinha visto isso no ato 2, como ele ia ouvindo o conselho de cada um, e é muito louco que ele esteja nesse cargo de conselheiro, porque no final das contas as decisões que ele toma nunca é por uma vontade própria dele, é sempre alguém que falou alguma coisa e ele vai naquele direcionamento, tanto que se ele tivesse ouvido, nesse aspecto ele podia ter ouvido a Mel desde o início, e ter ouvido de tentar fazer um tratado de paz ali entre Piltover e a subferia, tudo teria ficado bem. E ele é muito louco em achar que depois dele praticamente declarar guerra, ter ido ali na subferia e feito o que fez, que ele vai conseguir algum tipo de tratado, mesmo que a conversa ali com o Silco tenha sido bem sucedida. A gente realmente compreende que ele não ia entregar a Jinx, e eu achei isso extremamente lindo, né? Porque ele realmente tinha uma relação de pai e filha. Eu achei linda a cena dele conversando ali com a estátua do Vander. Ele realmente estava disposto a deixar as motivações dele de lado pra realmente salvar a Jinx e não entregar ela. Isso é muito bonito, eu falo, porque por mais problemática que seja a relação, as coisas que acontecem ali, ou o Silco ser de fato um vilão, mas ainda assim a gente conseguir compreender as motivações dele, que são super válidas, principalmente tendo em vista da gente ver como que Piltover acaba tomando suas decisões e realmente nunca é visando o povo em si. Ainda assim, ele estava disposto a sacrificar tudo, e eu falo que é bonito porque pela primeira vez a Jinx ela não teria um abandono, ou pelo menos o sentimento de abandono. Por mais que a Vi nunca tenha abandonado ela de fato, porque ela foi presa no momento em que ela ia retornar pra Powder, o sentimento de abandono na Jinx, na Powder, é algo que existe nela, e ali seria a primeira vez que não, e por isso que é mais trágico ainda aquele final. É muito triste realmente a gente ver o fim do Silco. Ai, gente, e preciso dizer, que dó da Jinx, porque a gente consegue compreender completamente as motivações dela. É isso que eu falo, a gente consegue compreender todas as motivações dos personagens, até mesmo a Jinx fazendo as coisas meio tortas dela, mas ao mesmo tempo acertando, você consegue compreender, mas eu fiquei com muita dó, muita pena mesmo. E, gente, falando, né, enfim, e lindeza das cenas e tudo mais,
mais, eu fico impressionada como essa série ela construiu muito bem as emoções, porque é tipo isso, a gente sabe que o Silco, ele é um vilão com motivações que a gente consegue compreender, inclusive até comprar, porque a gente entende as problemáticas ali, a gente viu o rumo que vai tomar ali no final, principalmente depois do ataque da Jinx, que vai ser guerra declarada realmente. Mas ainda falando sobre a emoção trabalhada nos episódios, é realmente assim incrível como eles trabalharam as emoções, é impossível você não se emocionar com essa história, e é por isso que eu falo, cara, o que eles construíram aqui é realmente algo muito envolvente e eu tô triste que terminou, sabe? Ai, eu quero ver mais desse universo, ainda mais com essa intensidade que terminou a primeira temporada de Arcane. Teve um aspecto que eu gostei muito desse episódio, que foi a construção da relação da Vi com a Kate, porque no final das contas, mesmo que uma estivesse ajudando a outra, elas omitiram muitas coisas da vida dela, como por exemplo, a Vi escondeu o fato da Jinx ser a irmã dela e também o fato da Kate esconder que ela era filha de alguém do conselho. Então é muito interessante a gente acompanhar como cada uma vai descobrindo isso da outra. Por mais triste que tenha sido o final dessa relação, ainda tem muito a ser explorado. Eu shippo muito Cupcake e Vi. Agora, a gente tem muito bem estabelecido, né, esse final. Primeiro, vou começar falando ali da Jinx, porque quando a gente tem aquele momento do jantar, vamos colocar dessa forma, a gente vê ela falando, né, pra Vi, você criou este monstro, essa pessoa, que inclusive vem aí o nome do episódio, e ela fala quem que ela quer que ela seja, a Powder ou a Jinx, e a gente vê ela sentando na cadeira da Jinx, então a gente vê que ela vai ser exatamente o que veio sendo construído da personagem, e até mesmo pior, né, porque o final ali, ela realmente tá no seu ápice, e ela tem uma dor muito genuína ali, porque no final das contas, ela vai carregar esse peso da morte do Silco, a única pessoa que realmente não abandonaria, pelo menos na visão, na perspectiva dela. E, gente, assim, não me surpreenderia se ela tivesse realmente um final trágico aí no futuro. Espero que, sei lá, na 10ª temporada, porque eu realmente espero que Arcane tenha história pra ser contada e cada vez mais a gente saber desse universo, inclusive, que nem eu venho falando, né? É um universo extremamente vasto. E quando a gente tem a chegada da mãe da Mel, a gente consegue compreender que tem outras coisas a serem exploradas, além de Piltover e a nação de Zaun, que é bem provavelmente como vai se estabelecer ali no início de uma 2ª temporada. A gente tem um terceiro arco ali sendo formado, que obviamente vai se envolver em todas essas problemáticas de Piltover versus nação Zaun, que é os Fogolumes, o grupo ali do Echo. Inclusive, assim, tava óbvio, né? Mas acertamos aqui, de fato era o Echo por trás disso tudo, o chefinho. E aliás, já complemento aqui, porque essa cena foi maravilhosa. É muito lindo o momento que ele encontra a Vi e eles se abraçam de uma forma bem parecida quando teve ali o momento da morte do Vander. Então, assim, é realmente impressionante como eles constroem as cenas. A gente, inclusive, viu isso ao longo do ato 1 e o ato 2, e agora aqui com o ato 3 a gente vê antes dessa transformação. E, aliás, é muito importante todo esse arco de transformação, como realmente todos mudaram. Tem isso, né, na conversa ali da Vi e da Jinx, como todo mundo mudou, inclusive a própria Vi. Ah, e outro momento também que é muito lindo, que eu não posso deixar de falar, é também quando a gente vê aquela pintura das pessoas que eles perderam, inclusive a Powder tá lá, né, porque apesar da gente ainda ter a Jinx, a Powder morreu. Mas voltando aqui ao arco do Echo, eu achei realmente muito interessante, porque ali a gente vê realmente a mudança, o que provavelmente o Vander gostaria que tivesse acontecido ali na subferia. Então a gente vê a árvore, né, que traz a vida, e eles falam frases muito essenciais, né, de, por exemplo, se essa árvore conseguiu viver, a gente também conseguiria. E mais importante ainda é sobre eles falando como o governo abandonou eles, e eles falando que eles não tinham que só dar o que eles precisavam para sobreviver, mas sim o que eles precisavam para viver. Gente, essa frase, ela é tão impactante. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa realidade também, mas aqui sobre a história da série é realmente uma frase muito importante, muito pesada, e ainda mais tendo a junção do arco do professor, ali realmente pode ter mudanças genuínas de pessoas que de fato se importam com as pessoas da subferia. Como eu tinha falado no meu vídeo sobre o segundo ato, a gente já podia imaginar que os Fogolumes eram liderados pelo Echo, e ali eles seriam
bem a parte da resistência da subferia, porque no final das contas, todo mundo ali na subferia, de uma forma geral, quer mudança. Obviamente, o Silco, ele tem um viés muito mais violento, inclusive de abandono do próprio povo, e o Echo realmente tem aquela essência que o Vander tinha, de prover para todo mundo, de ser algo muito bom para todo mundo, um senso de comunidade, tanto que a construção ali do local foi envolto disso. Então eu realmente vejo ali como o arco da resistência, principalmente tendo o professor, a gente realmente vai ter mudanças científicas notáveis, ainda mais que vai ter ajuda ali do próprio Echo, que ele falou que era super engenhosa a criação dele. E falando em engenhosidade, é muito interessante como eles trazem isso das pessoas ali da subferia, até mesmo quando eles estão falando da Jinx, né, quando o Victor e o Chase, eles estão falando sobre aquela bomba, ele fala que é engenhoso. Então a gente tem pessoas muito talentosas na subferia, que inclusive a própria Piltover poderia utilizar dessas pessoas pro bem, né, não só utilizar e descartar. E falando no Victor também, e o rumo que tem se tomado, a gente vê que ele tem um arco também ali ainda na subferia, muito pelo histórico dele, mas não seria nada difícil se ele não vir a falecer realmente, porque ele quer que destrua aquele artefato que provavelmente poderia salvar ele. Acho que pode ter um arco, sim, muito pesado ainda pro Victor, mas ele também é engenhoso e ele conhece da Hextech, então ele também poderia ser uma boa ponte ali entre o professor e a subferia e trazer um pouco mais da tecnologia da Hextech para eles também, porque agora a gente vê inclusive que a própria subferia também tem a tecnologia. A gente vê a Pounder colocando na arma ali no final, a gente já viu a própria Vi utilizando. Por isso que eu falo, gente, o Chase só faz besteira, sabe? Ele conseguiu fazer o que era a única coisa para ele não fazer, mas beleza. Então a Hextech é algo que eu acredito que vai se espalhar no meio dessa guerra, mesmo que seja ali meio que na surdina, tipo a galera do Silco, que agora vai ser a galera da Jinx, provavelmente, né, pra vingar a morte do Silco, vão conseguir de alguma forma, seja pagando para outro policial. Enfim, eu amei essa história que a gente acompanhou, realmente algo impressionante que eles construíram. Gostei que cada vez mais foi se intensificando. Eu não consigo nem imaginar qual que vai ser o enredo da segunda temporada, no sentido de intensidade mesmo. Algumas coisas estão bem encaminhadas. E lógico, eu acho que não é só a história, né? Eu acho que todo o universo construído em Arcane é maravilhoso. Toda a movimentação da animação é incrível, a trilha sonora tá impecável. Gostei muito que eles também trouxeram esse street art, tanto ali, né, na parte dos fogolumes, mas também parte da Jinx, que ela sempre acaba fazendo uns desenhos e trazendo a marca dela. E gostei muito das cores, como elas são utilizadas, os detalhes que tem essa animação. Sério, é uma coisa maravilhosa. Eu não tenho defeitos pra falar dessa animação. Ela é simplesmente perfeita. É um cristal que eu vou proteger até o fim e eu quero muito continuar vendo. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desses 3 episódios finais e o que vocês esperam pro futuro de Arcane na Netflix. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!